Paz do Senhor, queridos, como é bom a gente estar de volta, estudando a nossa lição. Esse trimestre está enriquecedor. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Eu assim espero, eu creio no poder da palavra de Deus. Lembrando você que esse programa é um oferecimento do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. O endereço eletrônico está sendo mostrado aí no inferior da tela. E você pode fazer contato conosco, inclusive para adquirir mais materiais sobre esse importante tema. Caso você queira, por exemplo, nós temos à disposição o livro As Parábolas de Jesus, o que elas nos ensinam. E você pode, estudando esse material, aprofundar-se um pouco mais nesse tema. Hoje nós estamos na lição de número 10 da nossa revista e do nosso trimestre. Já estamos caminhando para o final do nosso trimestre. Eu penso para mim que esse trimestre vai nos deixar muitas saudades. Essa lição, essa parábola de Lucas, capítulo de número 15, é a mais extensa das parábolas. A gente tem no Novo Testamento, por exemplo, Mateus, capítulo de número 13, a gente tem parábolas em um único versículo. Mateus 13, 33, por exemplo, fala da parábola do fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que tudo fica levedado. Jesus conta essa parábola e ela é descrita em um único versículo. Já essa que nós estamos estudando, a parábola do filho pródigo, a gente percebe que ela é a mais extensa de todas. Ela está dividida em 22 versículos. É exatamente por isso. E há uma peculiaridade muito própria dessa parábola, que é o fato de Jesus introduzir nela a figura do filho que ficou em casa, ou do irmão do filho pródigo. Isso fez com que a gente dividisse essa parábola em 2 lições. A preocupação era que uma lição só a gente pudesse perder alguma coisa de muito importante. E dado o fato de ter que resumir muito. Então, essa lição de número 10 hoje, veremos o primeiro filho, o filho mais novo, o filho mais jovem, o filho que saiu de casa. E na lição seguinte a gente vai estudar sobre o outro filho que ficou em casa, o irmão do pródigo que saiu. Isso é importante a gente ver, porque Lucas 15, nós temos uma sequência de 3 parábolas, todas elas falando sobre coisas que foram perdidas e encontradas. E Jesus termina cada uma dessas parábolas com uma nota de que, na sequência em que aquilo que estava perdido foi encontrado, houve muita alegria, houve uma grande festa. Tanto no caso da ovelha perdida que foi encontrada, como também na questão da moeda, é dito, alegremo-nos, vamos fazer uma festa. É isso que está dito em todas as 2 primeiras parábolas. Pois é, interessante que quando Jesus conta a parábola sobre o pai que tinha 2 filhos, a gente conhece essa parábola como a parábola, é muito comum o título, conhecidíssimo, a parábola do filho pródigo. Mas já foi dito, e eu tendo a concordar, que o título não faz muito jus ao conteúdo dessa parábola. Alguém já disse que o mais correto seria a parábola do pai misericordioso e seus 2 filhos. Isso por 2 razões. A primeira é que a gente dizer simplesmente a parábola do filho pródigo não faz jus ao segundo personagem, que a gente ainda vai estudar futuramente, que é o irmão do filho pródigo. E a segunda razão é que, de fato, o tema central que domina toda a história é o pai, e não o filho. A parábola inicia no versículo 11, falando sobre o pai, e termina no versículo de número 32, com esse pai maravilhoso, que representa Deus, com o pai falando. Então, o tempo todo, o personagem principal é o pai. E é por isso que é importante e seria muito material para a gente poder estudar em uma única lição, de uma única vez. O texto áureo, e eu peço que você acompanhe aí na tela,
diz o seguinte: e o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Isso é o versículo 21 do capítulo 15 de Lucas. E ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. A verdade prática diz o seguinte: a vida não faz sentido longe do Pai. E essa é uma grande verdade. E esse moço descobriu na prática que realmente longe do Pai foi muito diferente daquilo que ele imaginava antes. Ele descobre que longe do Pai não há felicidade, não há alegria, não há liberdade, inclusive, porque ele achava talvez que ele fosse uma pessoa presa e ele quer ir para longe, mas descobre que o que existe longe do Pai, na verdade, é tristeza, perdas, escravidão e falta de alimentação. Porque a parábola diz que ele vai terminar num chiqueiro de porcos, inclusive querendo comer aquilo que os porcos comiam. Então vamos devagar, detalhe, em cada parte nós temos estudado e presos ou obedecendo um esboço que tem sido comum a todas as nossas lições. As características da parábola, as lições da parábola, e a gente fecha com algumas conclusões e a gente vai fazer da mesma forma como temos feito até aqui. As características da parábola, lição de número 10 e o ponto 1, características da parábola. A gente percebe primeiro, sempre temos dito, a importância de vermos o contexto da parábola que a gente está estudando. Lucas 15, ele inicia dizendo que no público que estava ouvindo Jesus tinha uma distinção muito clara nesse auditório de pessoas pecadoras, pessoas conhecidas, publicanos, pecadores, e também escribas e fariseus, um outro público religioso. Quando a gente for estudar essa parábola, a gente vai perceber que a proposta de Jesus é atingir os dois públicos. Isso é importante. Fique aí, já já estamos de volta. A gente vai continuar esse importante tema. Não demora, é rápido, a gente está de volta já já. Deus te abençoe. Te espero aqui, daqui a pouco a gente retorna.